culpa? Cristo foi morto e crucificado. E de quem é a culpa? Maria busca nessa peça que acontece no tribunal do júri apurar os responsáveis pela morte do seu filho, Jesus Cristo. Defesa e acusação enfrentam-se com a participação de algumas testemunhas famosas. E de quem era a culpa? O local onde ocorre o júri, Primeira Igreja Batista do Paranoá, 22 de abril de 2011. Apresentada agora será a queixa. Maria, mãe de Jesus, filha do Deus Altíssimo, apresentou as seguintes alegações. É preciso que haja justiça. Meu filho foi levado naquela cruz inocentemente. É preciso que apareça o verdadeiro culpado e assuma a sua cruz. A apresentação das pessoas que estarão à mesa. Meritíssima, senhora Débora. Advogada de defesa, a estratégia do inimigo. Advogada de acusação, Deus é o Deus da verdade. Damos início ao júri. Que entre o primeiro réu, Judas Iscariotes, um dos seguidores de Jesus Cristo. Promete dizer a verdade, somente a verdade? Também. A palavra está com a advogada de acusação. Obrigada, Benedito. Judas Iscariotes, digamos que um discípulo de gênero diferente, muito diferente. O que fazia você no meio de Jesus? Por que o seguia? Porque eu o seguia? Eu era um dos seus discípulos, eu era um dos seus seguidores, e ainda mais contemplava os seus milagres. Falaste bem, era um dos seus seguidores, pois em seguida o traiu. Teve parte na morte. Protesto, Meritíssimo. Protesto consentido. Judas foi um dos mais elogiados seguidores de Jesus. Sempre esteve presente no derramar da unção. Por isso digo que o meu cliente é inocente. Pois quando Jesus disse que um o trairia, Judas perguntou, acaso sou eu? Então, senhor de dados, se não me explicas, se Judas fosse mesmo culpado, ele não perguntaria, acaso sou eu? Ele ficaria quieto. Sendo assim, culpa alguma cai sobre o meu cliente. Ele é o culpado! Foi ele que matou meu filho! Protesto, Vossa Excelência. O argumento da senhora advogada de defesa não é válido. Protesto consentido. Judas teve total participação na morte de Cristo. Ele traiu o mestre da maneira mais asquerosa possível. Ele traiu o mestre com um beijo que foi comprado por 30 moedas de prata. Protesto, Meritíssimo. Consentido. A doutora está deixando meu cliente nervoso. Está acusando-o sem nenhuma prova. Isso é inaceitável. A culpa não é só minha. Lembra do sacerdote Caifás e os outros que me impressionaram, me ofereceram dinheiro? E quando eu estava precisando, né, eu peguei. E quem não precisa de dinheiro? Soldado, leve o réu para guardar o veredito. Que entre o segundo réu, soldado romano. Promete dizer a verdade, somente a verdade? Sim, prometo. A advogada de acusação está com a palavra. Um batalhão de 200 soldados estava sob seu comando. Você tirou as vestes de Jesus e lançou-a entre eles. Açoitaram Jesus cruelmente com um chicote. Protesto, Meritíssimo. Mas o que é isso? Consentido. A doutora está dando certeza sem provas. Isso é inaceitável. Protesto, Vossa Excelência. É real o fato da senhora advogada de defesa? Apresente sua prova, doutor. Sabe-se que Jesus foi cruelmente açoitado pelos soldados. Apresente a prova que está atrás de você. Pois bem, Excelência, foi este chicote que ele usou para o açoite. O açoitamento não somente rasgava a pele, mas destroçava os músculos e os tecidos da carne de Jesus Cristo. Se realmente fiz, não foi porque eu quis. Tinha uma força bem maior que eu, algo que me dominou. Bem, posso chamar essa força de Satanás. Foi Satanás que teve a culpa. Soldado, leve o réu para guardar o veredito. E entre o terceiro réu, Satanás. Nosso talentoso no seu caminho, obrigado.
parte. Significa não se aparte de mim. Promete ver a verdade, somente a verdade? Oh, finalmente. Mas o que é isso? De acordo com o livro de João, capítulo 8, verso 44, Satanás é o pai da mentira. Satanás é o mentiroso. E o pai da mentira, como você promete que é a verdade? Tá bom? Mentiroso! Tenha calma. Ah, é. O que eu vim fazer aqui? Eu logo falando que disso eu não tenho culpa. Confesso que até estive lá dando uma olhadinha, mas disso aí não tenho culpa. Fui logo tentar outras pessoas. Então, minha filha, Ordem! A palavra está para escolher a acusação. Claro que você teve culpa. Você influenciou as pessoas a seguirem o rumo incorreto. oh, meu Deus, vai pensar. Presta atenção, você é juizinha. E todos vocês que estão aqui. Se naquele dia que eu botei Jesus lá no deserto, no alto sublime trono, e ofereci para ele riquezas, nações, tesouros, ele tivesse aceitado, nada disso teria acontecido. Mas o que ele fez? Ele negou. Que assim seja. Ah, já estou cansado de tudo, é culpa do diabo, tudo é culpa de Satanás. Ah, vamos parar, né? Ah, não vem com isso não. Você está me dando banha disso. Você está cansado disso tudo. Eu fico lá mesmo rodeando e tentando as pessoas. Fico lá só rodeando. Assim que aparece uma brecha, estou lá. Agora tá que tudo é culpa mim, seja um pouco de exagero, né não? Meu vez se partiu de mim a ordem principal para crucificar Jesus. Eu me chamo Lúcifer e não Pôncio Pilatos. Soldado, leve o réu para guardar o veredito. Não possa, seu caminho. E entre o quarto réu, Pôncio Pilatos, Promete ter a verdade, somente a verdade? A palavra está para escolher a acusação. Pôncio Pilatos, onde você enxerga a sua culpa? Nenhuma culpa cai sobre mim. Nenhuma culpa cai sobre você? Você autorizou a crucificação de Jesus. A cruz também é sua. Eu peço, Vossa Excelência, olha, era por ocasião das festas de Páscoa. Ele costumava soltar preso escolhido pelo povo. Se o povo escolheu a Barrabás, a culpa não é do meu cliente. Sempre nos acontecido. Como disse a minha advogada, faça as palavras dela a Cristo. Eu apresentei ao povo os dois presos. Como o povo escolheu que soltasse Barrabás e crucificasse Jesus, a cruz não é minha, é sim do povo. Obrigada. Tenho aqui a prova de que meu cliente é inocente. Por favor, soldado. Vejam todos. Este é o recipiente aonde ele lavou as mãos em um total ato de inocência. Sem mais muitíssimo obrigado, soldado. A escolher a acusação. Quem algo a dizer? Com certeza, veredito. Pilatos deixou que a multidão tomasse a decisão. Como a advogada mostrou, ele lavou as suas mãos para indicar sua inocência, mas sua culpa permaneceu, e ele sabe disso. Tal atitude somente esmagueou sua responsabilidade. Não só errou, como consentiu com ele. O máximo que conseguiu foi uma falsa sensação de paz. Sendo assim, não invente desculpa, assuma a responsabilidade dos seus atos. Soldado, leve o réu para guardar o veredito. A senhora advogada de defesa e a advogada de acusação terão 2 minutos para encerrar sua participação neste tribunal. Excelência, senhores jurados, demais aqui presentes. Diante das alegações aqui apresentadas, venho complementar os meus argumentos diante deste tribunal. De todos os depoimentos aqui declarados, eu posso afirmar com toda certeza que os meus clientes são inocentes. Judas Iscariotes era um servo do Senhor, um de seus seguidores. Tinha uma vida, digamos assim, mais santa diante de Deus. Se fez o que fez, foi por amor a Cristo. Judas tinha a intenção de construir um templo para Jesus, com as 30 moedas de prata. Por isso, declaro totalmente inocente. Soldados romanos zelavam pelo bem do povo. Jesus mostrou-se de uma forma rebelde, dizendo ser o rei dos judeus. Coube a eles prender este rebelde que causava alvoroço entre os povos. Satanás, coitado, culpa alguma recai sobre o meu cliente. Se o próprio Deus deu livre-arbítrio, fica claro que o meu cliente não influenciou ninguém.
E Cristo estava operando milagres naquele lugar. Ele não iria deixar isso barato. Eu digo que 99% da culpa é sua. 99%. Pôncio Pilatos, o procurador romano, que teria o dever de tomar a decisão e, no entanto, deixou na mão do povo. Eu fico envergonhada diante de tal atitude. Eu sei que dentre estes acusados aqui está o verdadeiro culpado. Pode inclusive ser a senhora advogada de defesa, já que os defendem com tanto entusiasmo. Para aquela cruz existe um dono. Para os cravos e as chibacas existe um corpo. Então, que apareça o verdadeiro culpado. Silêncio. O júri terá pauta por alguns instantes. Em seguida será dado o veredito. Justiça! Chegou a hora do veredito. A merequíssima Débora dará a palavra final. De acordo com os argumentos e as provas apresentadas, os senhores jurados chegaram à seguinte conclusão. Quando o Pai disse que estava em seus planos de redenção, Jesus teria que carregar uma cruz que não lhe pertencia. E foi isso que ele fez. Em agonia no Getsemane, Jesus orou intensamente ao Pai para que desse-lhe força para cumprir o plano. Foi quando Judas chegou e o traiu. Jesus foi levado pelos soldados, a mão de Caifás e com ordens de Pôncio Pilatos. E juntamente com Barrabás foi apresentado ao povo. Este, possuído por Satanás, decidiu crucificar Jesus. Inocentemente, ele levou sobre si dores que não eram suas, pregos que não eram seus. Ele sofreu o tempo todo calado, foi humilhado por todos. Foi cruelmente açoitado, a marca de seu sangue ficava por onde ele passava. E ainda sendo chicoteado, subiu o monte inteiro, com um peso sobre-humano. E como se isso não bastasse, suas mãos e pés foram pregados naquela cruz. Foi pela sua humildade e comunhão com o Pai que Jesus demonstrou amor incomparável a todos que estão aqui. Ao assumir a natureza humana, ele estava sujeito ao pecado. Porém, Jesus não cometeu pecado algum. E se Jesus não cometeu pecado algum, aquela cruz não era dele. A cruz é do povo. Então, que prendam o povo! Amor ao Pai, a cruz, as dores